Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa segunda edição do The Foundry Ignite. E hoje vamos falar a respeito dos fundamentos. Bom, nosso grande objetivo de hoje é simples. Vamos nos aprofundar a respeito do entendimento do mercado de tecnologia de Customer Engagement, juntamente com os nossos concorrentes. Vamos entender a base do nosso framework de valor, que é o Braze Value Framework, e entender quais são os problemas reais que a Braze soluciona. Tá? Então hoje é um papo menos técnico, porém muito mais focado em negócios. Bom, para isso nossa agenda ela foi desenhada para fazer um mergulho progressivo nesse assunto. Primeiro vamos olhar para fora, ou seja, vamos entender o ecossistema de Customer Engagement e o nosso cenário competitivo. Depois vamos olhar para dentro, mas só que não para dentro da Braze, mas para dentro do cliente. O que queremos entender aqui é quais são as dores operacionais e de tecnologia que eles enfrentam todos os dias. Já na segunda metade da sessão, vamos começar a compreender o jeito de vender da Braze. Então, é o nosso framework, o nosso value drivers e toda a anatomia da nossa metodologia comercial. Então, no final da sessão, vocês vão estar prontos para poder arquitetar conversas comerciais que vocês vão ver ajuda muito a fechar negócios. Então, vamos lá. Vamos começar falando a respeito do mercado de Customer Engagement. Quando falamos de Customer Engagement, muitas empresas ainda pensam que engajamento com o cliente é disparar e-mail genérico ou notificações de push em massa. Essa é uma visão que é extremamente defasada. Hoje o engajamento vai além de ações pontuais de comunicação. Ou seja, Customer Engagement é uma evolução natural do marketing. Trata-se da prática de criar e manter esses relacionamentos diretos, próximos e contínuos com seus consumidores. Então, pense, por exemplo, na retrospectiva anual que quem é assinante do Spotify recebe. Eles não enviam apenas um e-mail padrão pedindo para você renovar a assinatura. Eles utilizam o seu histórico e comportamento de escuta para criar uma experiência única e altamente compartilhável, mostrando as músicas que marcaram o seu ano. Eles transformaram os seus dados em uma celebração da sua identidade. E isso é grande valor real sendo gerado através do engajamento com o cliente. E é por isso que nós, Brazers, dizemos que passamos da era das transações isoladas para a era das jornadas personalizadas e relevantes. Isso porque hoje as marcas não competem mais apenas por preço ou produto. Elas competem pela sua atenção, pela sua confiança e para que dessa forma ela possa entregar valor real em cada interação. Bom, antes de a gente se aprofundar ainda mais, eu quero ouvir de vocês. Este vai ser o momento da nossa sessão em que a gente vai fazer um bate-papo aqui, tá? Então, primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é por que Customer Engagement é importante para as marcas? Todos os pontos foram muito válidos, pessoal. Bom, e é por isso que a gente consegue visualizar que construir um engajamento real e baseado em dados, ele se tornou uma questão de sobrevivência no mercado atual, certo? Então, se a gente começar a pensar nesses desafios, de fato a gente vai ver que não existe um único porquê, e sim uma série de coisas e fatores que influenciam a nossa vida cotidiana e, por consequência, a forma em que consumidores e marcas se relacionam entre si. Mas se temos que resumir tudo isso em um único conceito, para facilitar a nossa cabecinha aqui, eu vou apresentar para vocês um conceito chamado o paradoxo do consumidor conectado. Bom, falei do paradoxo do consumidor conectado, né? A nossa realidade de mercado, ela é resumida em 3 palavras: dados, dispositivos e distância. Se a gente for olhar para esses indicadores que eu estou compartilhando aqui, esses indicadores eles foram gerados pela Forrester Research, que é uma empresa norte-americana de pesquisa de mercado. O que ela mostra? Ela mostra que uma pessoa comum hoje usa cerca de 14 pontos de contato e canais diferentes para interagir com o mundo digital. Ao mesmo tempo, um estudo da Deloitte também ela traz um alerta que ainda é brutal. Metade dos jovens da geração Z e millennials sentem fadiga digital e temem pelo seu próprio bem-estar devido ao excesso de dispositivos. Então, onde é que está esse paradoxo, Gustavo? O paradoxo ele está exatamente aqui. Os consumidores eles estão mais conectados do que nunca, mas as marcas estão mais distantes de conseguir criar uma conexão real com esses consumidores. Por quê? Um dos pontos principais é porque o ambiente hoje ele está saturado e mensagens genéricas simplesmente viram fumaça.
Então, diante desse desafio, para que as empresas possam vencer a fragmentação dos canais e a saturação digital, ela precisa aplicar a estratégia de Customer Engagement diretamente nas 3 maiores alavancas de crescimento do seu negócio. São elas a aquisição de clientes, retenção de clientes e a monetização dos seus clientes. Então, falando primeiro na aquisição e ativação. Aqui é onde eu busco garantir que o primeiro contato do cliente ele seja personalizado, relevante e o guie rapidamente para que ele consiga visualizar o valor do produto ou serviço que eu estou oferecendo. Então, pense, por exemplo, se você for utilizar um serviço de alguma plataforma de streaming, quando você começar a utilizar, em vez de você receber uma mensagem genérica, o ideal seria você fazer o quê? Fazer igual a HBO Max faz, por exemplo, né? Ela manda um e-mail de boas-vindas, porém, ela vai realizar um processo de mapeamento ativo das suas 2 primeiras semanas como novo assinante. Né? Então, com base no que você clicar, no que você começar a assistir, no que você desistir de ver, a plataforma ela vai enviar para você recomendações dinâmicas. Isso garante que o cliente que está experimentando esse valor real do serviço, ele consiga fazer isso de forma mais ágil e comece a criar o hábito de uso antes de eu dar a opção e a possibilidade dele começar a pensar em cancelamento. Tá? Então, eu uso a HBO Max, se você for olhar nos e-mails que eu recebo, você vai ver que tem e-mail relacionado a House of Dragon, Rick and Morty e assim por diante. Segundo, estou falando da retenção e engajamento. Então, aqui é o que queremos estruturar conversas vivas e ativas baseadas no comportamento do usuário. Quero, de fato, construir esse engajamento. E tudo isso para poder promover a fidelidade do cliente ao longo prazo e também esse engajamento contínuo. Então, para ilustrar, voltando aqui para o caso da HBO Max, para que os seus assinantes da América Latina, o que a HBO Max ela fez? Ela passou a usar uma mensagem dentro do aplicativo da HBO Max, que é o que a gente chama de in-app messages, contendo pesquisas interativas rápidas para conseguir entender com mais agilidade o gosto de cada assinante. E aí, ao adaptar o conteúdo que eu vou mostrar para você na plataforma em tempo real, ela não só conseguiu aumentar a performance de comunicação em 40%, como também gerou 15% a mais de engajamento e reduziu as taxas de cancelamento de assinatura diretamente em 15% também. Então, isso, gente, é um caso real de estratégia de Customer Engagement sendo aplicada a um cliente nosso, que é a HBO Max. E, por fim, temos o pilar da monetização. Então, de que forma Customer Engagement impulsiona monetização? Usando segmentação comportamental para conseguir fazer ofertas de cross-sell e upsell em momentos cirúrgicos e dessa forma expandindo o Customer Lifetime Value. Então, um grande exemplo que eu consigo dar aqui de monetização é o caso da Dafit, que ela queria monetizar o que a gente chama de compradores navegadores, que são aquelas pessoas que olham o app frequentemente, mas nunca compravam. Em vez de ela dar um desconto comum, ela começou a usar uma estratégia de segmentação comportamental para enviar uma mensagem gamificada naquele formato de raspadinha. Então, isso vai mudar para todos, apenas para esse grupo. E o resultado foi que ela conseguiu um aumento de 85% na conversão e 300% de crescimento na receita gerada pela campanha. Então, gente, esses 3 pontos, eles ilustram para a gente muito bem a importância de Customer Engagement. Dúvidas até aqui? Perfeito. Bom, falamos a respeito do posicionamento estratégico, mas acho que tem um ponto muito importante que a gente precisa explorar antes de avançarmos, que é a marca. Antes de eu conectar marca com Customer Engagement, vamos nos aprofundar sobre a definição de marca. De acordo com o mestre de marketing, que é o Seth Godin, uma marca é um conjunto de expectativas, memórias, histórias e relacionamentos que juntos fazem com que o consumidor decida escolher um produto ou serviço em vez do outro. Guardem isso na mente porque essa definição vai ser fundamental para a gente. Vou repetir nesse sentido. Uma marca é o conjunto de expectativas, memórias, histórias e relacionamentos que, juntos, fazem com que o consumidor decida escolher um produto ou serviço em vez do outro. Cada e-mail marketing genérico ou notificação via WhatsApp fora de hora, ela corrói esse conjunto e percepção da marca. Tá? E aí, de novo, para ilustrar para vocês, eu quero contar uma história pessoal que eu vivi com uma marca que se chama Sam's Club. Tá?
E aqui eu vou fazer essa contextualização somente para fins de treinamento, tá? Bom, eu moro próximo de uma Sam's Club, que é o mercado onde você tem uma assinatura do clube de compra para você poder fazer compras dentro do mercado, certo? Na minha história, o que aconteceu foi que eu fui fazer compras no mercado Sam's Club e não me atentei que para que eu pudesse fazer compras, eu precisava ser assinante do clube de compras. Então, o que eu decidi fazer foi a assinatura do clube de compras na hora que eu estava no mercado, tá? Então, eu fui lá na própria loja, você tem um preço específico para você poder pagar anualmente para fazer parte do clube. Fiz o pagamento do preço cheio para que no outro dia eu recebesse uma mensagem no WhatsApp me ofertando a mesma assinatura que eu fiz ontem com 75% de desconto. Como é que eu fiquei? Obviamente, me senti um pouco traído, não é mesmo? Tudo isso daí são aspectos da estratégia de comunicação e relacionamento que eles geram um impacto na percepção da marca. Justamente porque a marca é um conjunto de expectativas, memórias, histórias e relacionamentos que juntos fazem com que a gente decida se eu vou escolher comprar com você ou não vou, tá? Bom, falei demais, quero ouvir de vocês. Então, vamos agora bater um papo a respeito dessa pergunta. Como é que, na visão de vocês, as marcas podem criar um excelente engajamento com seus clientes? Perfeito. Esses pontos, como a gente mencionou, né, para você poder criar um excelente engajamento com os clientes, ela precisa ir, como vocês bem trouxeram, além do marketing transacional. Ela tem que focar na construção de relacionamentos contínuos, relevantes e que sejam guiados por dados, tá? E para que isso aconteça, existem diversas estratégias de customer engagement que as marcas podem fazer para conseguir isso, tá? Então, citando aqui algumas, temos, por exemplo, personalização e hiperpersonalização em tempo real, onde o engajamento moderno, ele exige isso da gente, né? Porque não dá mais para eu apenas pensar em personalização, em eu mandar um e-mail com o primeiro nome do cliente ou uma mensagem, né? É fundamental eu utilizar mais do que eu tenho, que é unicamente esse nome, é utilizar dados primários e comportamentais para poder adaptar o conteúdo, a oferta e o momento exato que eu vou enviar isso para cada pessoa. Então, quando a mensagem ela reflete os interesses e o contexto real do usuário, ele vai se sentir compreendido e valorizado, o que vai aumentar de forma significativa a conversão e a lealdade da marca. O segundo ponto, a gente tem a orquestração omnichannel, por exemplo. Então, a gente sabe que hoje, gente, os consumidores transitam por diversos canais. E-mail, WhatsApp, SMS, push, eu estou dentro de algum app. E assim, eu não fico só em um. E toda a minha estratégia de comunicação, ela tem que ser pensada para que eu consiga gerar uma experiência fluida e sem quebra de contexto quando eu estou migrando de canais. Então, as empresas com os melhores desempenhos de vendas, elas utilizam, geralmente, mais de 3 pontos de contato de forma integrada. Então, a chave aqui é você fazer com que esses canais trabalhem juntos, entregando mensagens que são coerentes, independentemente de onde o cliente decida interagir. Um outro ponto fundamental também é o uso de inteligência de dados e fazer um leverage, né, alavancar a aplicação de inteligência artificial dentro dessas contextualizações e desafios que eu tenho de fazer a construção desse engajamento. Bom, a gente sabe que a tecnologia ela é essencial para poder processar esse comportamento do cliente em tempo real e conseguir prever as suas necessidades. Então, além do aspecto tecnológico, agentes de IA também acabam sendo muito úteis aqui, porque eles podem avaliar sinais em tempo real para poder decidir automaticamente qual que é o melhor canal, o horário ideal e a mensagem perfeita para cada pessoa. E tudo isso em escala. E não numa escalinha, tá? Em larga escala. Porque isso também vai nos ajudar a identificar de uma forma muito escalável sinais de desengajamento, vai permitir que a marca tome ações proativas para poder evitar o cancelamento de serviços. Tudo isso quando eu tenho uma leverage muito efetiva de tecnologia somada com inteligência artificial. Outro aspecto fundamental é a parte da relevância, né, o timing que eu já mencionei, que precisa ser perfeito. Eu preciso evitar o envio de mensagens genéricas em massa, que costumam gerar ruído e fadiga no consumidor. Então, o engajamento verdadeiro, ele acontece quando a comunicação ela é baseada em gatilhos comportamentais, como enviar um cupom,
após o abandono de carrinho, ou recomendar um produto logo após uma visita ao site. E aí, estar presente no momento exato em que o cliente demonstra interesse gera conexões muito mais naturais e não invasivas. Perfeito? Dúvidas até aqui? Muito bem, pessoal. Então, vamos agora nos aprofundar um pouco sobre o nosso cenário competitivo. Olhando para o nosso mercado de Marketing Technology, ou como chamamos aqui de MarTech, o cenário competitivo, como vocês podem ver, ele é barulhento. Tá? Nós nos deparamos constantemente com gigantes tradicionais que trabalham com soluções similares à nossa, como a Salesforce e a Adobe, e além de players de nicho, também como a Klaviyo, o Engage ou Insider, né? Sem contar também o eterno fantasma das soluções desenvolvidas dentro da casa das empresas pelos times de engenharia dos próprios clientes. Né? Bom, o Salesforce especificamente é o player que mais aparece em nosso ciclo de negociação. No caso Latam, a gente também vê de forma mais recorrente a Insider. Tá? Então, resumindo, em um cenário local, os concorrentes que a gente mais disputa hoje são Salesforce, Insider, Adobe e MoEngage. Tá? Alguém aqui teve alguma experiência com eles no passado? Qual que é a sua experiência? Existem algumas diferenças que são importantes a gente poder compreender dentre esses concorrentes, tá? E é muito importante a gente frisar isso para vocês. Primeiro, empresas como a Salesforce e a Adobe, que estão no mercado há muito tempo, seu principal ponto forte é o posicionamento sólido da marca e o poder de influência política. Tá? Ou seja, mesmo que por vezes eles disputem com a gente com uma tecnologia que ela está defasada ou arquitetonicamente falando ela é inadequada para as necessidades atuais, devido à marca e à presença que eles possuem, eles conseguem influenciar executivos de alto escalão e também os tomadores de decisão, né, por conta de parecer ser a escolha segura. Além da Salesforce, a gente também tem concorrentes que são mais recentes no mercado, que eles vêm construindo tecnologias mais modernas, como a MoEngage, a Interable. E nesse caso, a nossa maior barreira em relação a esses tipos de concorrente, eles acabam sendo o preço. Tá? Por quê? Porque a Braze é um produto premium. E aí, quando a gente fala de produtos premium, não podemos competir apenas com base no preço quando se trata de concorrência. E é por isso que a nossa abordagem de vendas ela é diferenciada. Acaba que é ainda mais importante para nós conseguirmos executar todo o processo de venda da Braze através de um framework de valor, onde a gente consegue colocar o foco na conversa no valor que a gente está gerando e não no preço. Tá? E é por isso que a minha dica de ouro importante para vocês é que, como eu mencionei, um dos componentes-chave da nossa venda ela é baseada em valor. Então, além de eu entender se existe ou não uma necessidade do cliente da qual a gente pode ajudá-lo a superar, é muito importante eu mapear dentro desse cenário se um prospecto ou cliente ele já está se relacionando ou não, ou se ele tem a intenção de se relacionar ou não com os nossos concorrentes. Porque mapear isso de forma antecipada, isso vai influenciar diretamente no nosso desempenho, nos nossos ciclos de negociação, quando a gente compete diretamente com eles, tá? Então, é fundamental a gente conseguir identificar concorrentes o mais rápido possível no nosso processo de vendas. Dúvidas aqui? Perfeito. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os problemas que a gente resolve aos nossos clientes. E aí, antes de eu começar a falar, eu quero começar a ouvir. Então, eu gostaria de ouvir de vocês. Eu sei que vocês ainda estão aprendendo o que é Braze. Alguns têm mais conhecimentos do que outros, mas eu queria ouvir a percepção. O que vocês, até o momento, entendem que são os problemas que a Braze resolve para os nossos clientes? Perfeito. Todos os pontos que vocês trouxeram, eles são corretos, eles são relevantes, tá? Para facilitar a nossa vida, eu vou mostrar uma maneira mais simples de vocês poderem indexar todos os problemas que nós endereçamos, porque estamos falando aqui de pelo menos 10 problemas, mas como é que a gente consegue indexar isso na nossa cabeça para poder relembrar? No total, nós mapeamos 10 maiores dores do mercado atual. Tá? E elas podem ser divididas em 4 quadrantes. Então,
primeiro a gente tem as dores que estão relacionadas diretamente ao cliente, e aí aqui o grande objetivo é a gente conseguir ajudá-lo a fomentar fidelidade, tá? Então, o problema é o quê? É que as marcas elas ainda enviam mensagens genéricas e padronizadas, gerando uma falta de personalização, certo? Isso causa uma experiência do cliente inconsistente e desconexa entre os canais. E vai gerando aquela frustração, como eu mencionei para você, como o exemplo da Sam's Club, tá? Não contente só de receber o WhatsApp, gente, eu também recebi um e-mail com essa mesma promoção. Então, além disso, quando a gente fala a respeito dessa falta de engajamento, né, ou então uma interação que ela não é muito efetiva, tudo isso faz com que, se eu tenho uma estratégia que ela não está efetivamente pautada em poder gerar essa fidelização, isso vai fazendo com que o cliente se sinta subvalorizado. Tá? E qual é a solução que a gente olha para esse tipo de problema? Precisamos implementar a personalização em escala, sim. Só que, de fato, uma personalização. Né? Estou falando de usar dados para entregar experiências consistentes, omnichannel, interativas, sempre agindo rápido sobre o feedback para poder construir uma marca verdadeiramente centrada no cliente. Então, as dores de fidelização e personalização em escala, elas se enquadram dentro aqui das dores relacionadas aos clientes dos nossos clientes. Segundo ponto de dor está relacionado às operações internas e à sua eficiência, né? Que aqui, de fato, é o tempo que você leva para você poder ir da ideia para a execução. Então, hoje, existe uma enorme dependência de equipes internas quando o assunto é implementação em escala. Né? Cada pequena mudança de texto ou fluxo de e-mail marketing, ela, por vezes, exige abrir um chamado e aguardar semanas para que o time de engenharia ou TI possa fazer um trabalho de ajuste, ou algo assim. O marketing, ele até quer hiper personalizar seus e-mails, mas só que ele fica preso em processos, em planilhas lentas, né? E para piorar, tem setores como finanças, fintech ou saúde, que a falta de confiança e transparência sobre a privacidade de dados, ele é uma barreira gigante quando o assunto é otimização. Então, qual que é a solução aqui? É eu poder fornecer uma ferramenta que seja amigável e autônoma para o profissional de marketing, onde que, através da utilização dela, eu consiga garantir a conformidade ética dos dados e elimine essa dependência de infraestrutura, né, do time de TI. Terceiro ponto, o ecossistema tecnológico, que é o que a gente chama aqui do stack de tecnologia. Tá? Então, as equipes, elas operam, por vezes, uma colcha de retalhos, de 5 ou 6 ferramentas diferentes que não se conversam. Isso gera silo de dados e de ferramentas. Então, por vezes eu vou ter dados duplicados, dados que são desatualizados. Sempre estou trabalhando no passado, com base nos dados que já foram há muito tempo atrás. Temos também, nesse aspecto, a latência com os sistemas legados. Né? Então, essa transferência lenta que impede o encontro com o cliente no momento certo da compra, isso tudo gera ineficiência, gera uma dor para as estratégias que a gente quer desenvolver de comercialização do meu produto. Então, toda essa complexidade, ela vai gerando esses desafios, né? E, assim, vão além desses aspectos operacionais que está muito mais claro no dia a dia, mas ele gera complexidades como desafios de treinamento, alta rotatividade, riscos massivos com regulamentações como a LGPD. E aí, assim, sem essa fonte única da verdade, o dado ele perde valor. Então, a solução é eu conseguir unificar tudo. Dispor de uma única ferramenta integrada que centralize os dados em tempo real e permita atualizar audiências e executar essas campanhas tudo em milissegundos. Por fim, a gente tem a execução da estratégia e da comunicação. Então, muitas vezes, a comunicação, por conta dessa dor, ela se torna ineficaz. Ou seja, o cliente recebe mensagens irrelevantes em excesso, sofre com a falta de contato, o profissional de marketing enfrenta dificuldades para realizar teste AB, que seja eficaz para poder mensurar o sucesso das suas campanhas. E aqui é fundamental conseguir extrair essas informações de maneira relevante para poder embasar as ações e provar o valor do marketing dentro do contexto da minha empresa. Tá? Então, qual que é a solução nesse aspecto de dor? É eu poder usar insights que são baseados em dados reais para otimizar a frequência, testar o conteúdo e garantir que cada mensagem seja relevante, oportuna e traga o maior retorno possível. Tá?
Então, time, esses são os 10 principais problemas, são as 10 principais dores que a Braze resolve. Dúvidas até aqui? Perfeito, gente. Agora que a gente mapeou as 10 principais dores que nós resolvemos para os nossos prospectos, para os nossos clientes, vai ser interessante entendermos como é que a gente transforma esses desafios em resultados estratégicos através dos nossos direcionadores de valor da Braze, tá? Então, antes de eu falar dos da Braze, vamos entender o que é um direcionador de valor. Tá? Um direcionador de valor, ou como nós utilizamos muito em tech, o Value Driver, ele é um tema ou uma prioridade estratégica que impacta diretamente a performance financeira e operacional de uma empresa. Então, em suma, é tudo aquilo que move o ponteiro do negócio do cliente. Geralmente, isso acaba sendo focado em 3 pilares principais, tá? Eu estou falando de aumento de receita, redução de custos ou mitigação de riscos. O ponto crucial a respeito disso é que esses direcionadores de valor, eles não pertencem a gente, eles pertencem ao cliente. Então, eles são prioridades reais da empresa, independentemente da nossa presença ou envolvimento. Então, a importância desses direcionadores, ela reside aonde? No fato de serem discutidos no mais alto nível de negócios, como uma reunião da diretoria, reuniões de conselho ou reunião de resultados. E aí, para a gente, da Braze, o segredo do nosso sucesso comercial está onde? Eu consegui alinhar nossa abordagem a essa realidade. Foco no cliente. Então a gente tem que nos guiar estritamente pelas necessidades dele e não apenas pelas nossas ferramentas. Dessa forma que a gente consegue criar uma relevância estratégica, ao vincular a nossa solução diretamente a um desses direcionadores de negócio. É assim que a gente se posiciona de forma muito mais forte na hora de passar por um processo comercial. Então, é dessa forma que a gente vai demonstrar com clareza o impacto e o verdadeiro valor que a Braze gera para o prospecto. Tá? E aí, no nosso caso, temos 4 pilares de valor. Tá? Então, eu mencionei de 3, mas vamos adicionar mais um aqui para vocês poderem ver o contexto da Braze. Estamos falando de maximizar receita e lucro, reduzir os custos e eliminar a complexidade, reduzir o risco de negócios hoje e, à medida que a gente cresce, construir valor de marca a cada interação. Esses pilares eles são inegociáveis e eles foram validados pelos clientes como os motivos pelos quais eles compraram e continuam usando o Braze. Tá? E aí, assim, antes de eu me aprofundar neles, algum deles aqui se destaca para você? Boa. Bom, você pode usar os pilares de valor de diferentes maneiras, tá? Você pode ouvir o que o cliente está dizendo durante a sua descoberta e apresentar a ele os pilares de valor, com base no que você está ouvindo. Você pode apresentar esses pilares como prioritários, pode usar esses pilares num slide na apresentação para poder mostrar ao cliente e iniciar uma conversa. Então, por exemplo, esses são as 4 áreas principais onde a gente vê valor que foram impulsionadas para outros clientes do seu setor. Alguma delas aqui hoje é o foco para você? Então, tudo isso vai depender do seu estilo pessoal e pode variar de cliente em cliente, de acordo com o potencial da conversa, tá? Então, depois de você identificar uma prioridade para esse cliente, essa prioridade vai ser a sua estrela guia. Então, tudo que você fizer, desde a demonstração até as conversas sobre preço, tem que ser direcionado para o pilar de valor prioritário. Perfeito? E aí, como é que eu faço isso, Guga? É aqui que entra a estrutura do nosso framework de valor, que é o Braze Value Framework. O objetivo da estrutura é que a gente consiga fornecer os componentes necessários para que você tenha uma conversa bem-sucedida e baseada em valor. Tá? Então, já vamos tirar uma dúvida que muitas vezes eu escuto. O BVF ele não se trata de um roteiro. Ele não vai te dar todas as respostas. O que ele vai servir para ti é como uma ferramenta para conduzir a conversa com o seu potencial cliente e te ajudar a identificar lacunas e oportunidades. Ok? Bom, então vamos lá. O ponto de partida, como eu mencionei para vocês, qual que é? É eu identificar qual que é o meu value driver, certo? Porque de acordo com o value driver, isso é o que eu vou entender que é prioritário para o cliente. Cada value driver, ele vai ter uma forma específica para eu poder conduzir a conversa, tá? E
A gente faz essa condução dessa conversa através do que a gente chama de value cards. Então, os value cards, eles vão ser essa maneira mais estruturada para você poder provisionar sua conversa baseada no valor que você selecionou. Então, como você pode ver aqui no slide, se eu tenho 4 diferentes tipos de value driver, eu não consigo ter um único value card que ele pegue os 4. Cada um tem que ter o seu próprio value card, tá? Por quê? Porque isso vai também levar você a um ponto onde você vai precisar fazer, além do nosso processo comercial, de fazer o mapeamento de como é que vamos endereçar a dor. Lembra que eu mencionei que o nosso mercado ele é um mercado extremamente competitivo, certo? E é com base nos value cards que você vai conseguir identificar o diferencial defensável correto, que vai ser relevante para você na hora de você mostrar como que você vai suprir as necessidades do seu cliente, tá? E aí, como é que a gente opera isso? A gente opera isso através de um processo muito propositivo e, eu vou dizer defensável, mas só que é na ofensiva, tá? Que é o que a gente chama de setting the perdão, o Trap Setting Questions, que é onde nós vamos começar a fazer o que a gente chama de ancorar as armadilhas de defesa concorrentes. Tá? Então, eu vou explicar tudo, como é que funciona esses pontos aqui, mas inicialmente eu quero explicar para vocês que esta aqui é a estrutura padrão do Braze Value Framework. Tá? Então, a gente vai entender quais são os elementos que vai compor o Value Card e vamos ver também como é que a gente estrutura tudo isso para poder preparar a nossa proposta de valor. Até aqui tranquilo? Muito bem. Então, vamos começar. Todas as conversas, elas precisam começar com base no que é o cenário atual do cliente. Então, eu preciso entender exatamente onde o cliente está hoje. Esse aqui é o nosso cenário inicial. Então, é aqui que eu vou começar, vamos dizer, a pintar o retrato de onde o cliente está hoje, seus processos atuais, as dificuldades que ele está enfrentando. E, nesse sentido, o que a gente precisa fazer nesse ponto é sempre elevar a conversa para entender como é que isso está impactando os seus negócios. Tá? E a gente pode fazer isso de diversas formas. Uma das formas mais efetivas é você quantificar o impacto que esses desafios e dificuldades estão causando. E isso é o que a gente chama dentro do framework das consequências negativas. Tá? Pergunta para vocês, por que é importante quantificar o impacto? Exatamente. Para que a gente consiga medir a dificuldade e fazer com que o cliente entenda que precisa fazer uma mudança. Em última análise, a gente também tem esse elemento para poder gerar urgência. Mas se eu não consigo quantificar o impacto negativo, esse cenário de dor provavelmente não vai ser o suficiente para a gente conseguir ilustrar as coisas ruins que estão resultando desse cenário anterior. Depois vem o cenário futuro, que é o que eles querem, onde eles querem chegar. Como é que vai ser esse processo ou desafio no futuro? Né? Então aqui eu estou querendo pensar nesse cenário pós-implementação. Então, implementamos todas as medidas que foram necessárias para a gente conseguir sanar o problema e qual que é esse cenário posterior. E aí aqui a gente precisa ir além e entender também, da mesma forma como eu quero entender as consequências negativas, eu preciso entender como é que eles vão mensurar o sucesso, tá? Porque dentro dos resultados positivos que eu quero gravar para o meu negócio, eu preciso pensar na forma quantitativa de mensurá-los, né? E através disso que eu vou conseguir ter os elementos que eu preciso para saber qual que é a diferença, qual que é a vala que existe entre o cenário anterior e o cenário futuro, ou como a gente mostra aqui na ilustração, o delta que a gente vê nessa lacuna, porque é aqui que é onde a gente vai conseguir chegar para poder gerar urgência. Então, o nosso papel é garantir que a gente vai ajudar o cliente a perceber essa dimensão dessa lacuna. E a gente só consegue ajudar ele a entender essa dimensão se eu tenho clareza nos cenários anteriores e as suas consequências negativas, e o cenário posterior, ou seja, o futuro, e quais vão ser os resultados positivos que eu vou conseguir gerar para o meu negócio. Agora que a gente sabe aonde que ele quer chegar hoje,
de onde ele está vindo, né, o ponto de partida, a gente precisa pedir agora para o cliente conseguir nos identificar o que ele precisa para alcançar esse objetivo. Nesse cenário vai se tratar das capacidades técnicas, tudo aquilo que é necessário um produto ter, ou até mesmo uma camada de serviço, para que ele consiga atingir o sucesso. Um ponto muito importante e fundamental quando a gente mapeia essas capacidades requeridas é que nós queremos influenciar essas capacidades o máximo possível, só que elas não devem partir da gente. As capacidades requeridas devem partir do cliente ou do prospecto. Tá? Por quê? Porque uma vez que eu sei quais são as capacidades requeridas, eu vou conseguir também saber, ou até mesmo ajudar o cliente a definir como é que ele vai medir o quão bem essas capacidades elas estão sendo atendidas. E esse quão bem vai ser algo muito importante porque, basicamente, quando a gente fala de um processo de concorrência, todos os outros fornecedores que ele vai querer cotar, eles também precisam atender a mesma capacidade exigida. E aí que você vai ter a oportunidade para conseguir mostrar o quanto que a gente consegue alcançar os resultados do negócio positivo. Tá? Então, isso é extremamente importante, porque se eles não definirem como é que eles vão medir essa capacidade, fica muito fácil para nós e para qualquer outro concorrente fazer isso para o cliente. Tá? E o motivo pelo qual eles conseguem fazer isso é que, se eu não tiver isso muito bem definido, eles vão interpretar essa capacidade de maneira que melhor lhes convém. Tá? E, novamente, como eu mencionei anteriormente, a gente quer influenciar as capacidades requeridas, sim, o máximo possível, mas elas devem partir do cliente e não da gente. Bom, um detalhe importante antes de a gente seguir, que eu acho que vocês conseguiram visualizar já, é que, bom, vocês notaram que a gente ainda não falou sobre o Braze, certo? Por quê? Porque quando o assunto é o nosso processo, o cliente ele tem que estar no centro das nossas conversas. Então a gente não pode articular o valor da Braze sem primeiro entender esses componentes essenciais do cliente. E é só depois disso, então, quando eu tenho esses elementos, é que agora, e só agora, está na hora da gente vender o nosso peixe. É aqui que a gente vai começar a explicar como fazemos isso na Braze e como fazemos isso melhor do que a concorrência. Quando a gente fala isso, eu estou falando do quê? Das capacidades requeridas. Ela que vai ancorar toda a apresentação que eu vou fazer no quesito técnico e de entrega da nossa tecnologia. E sempre que a gente fizer isso, a gente nunca vai fazer isso da boca para fora. Sempre iremos trazer provas para comprovar isso. Então, pensem em coisas que vocês acham que seria uma prova convincente. História de cliente, estudos de caso, pesquisa de mercado de terceiro, como da Forrester que a gente mostrou, até mesmo prêmios de clientes que a gente ganhou. Tudo isso são os elementos que a gente acaba utilizando como os nossos pontos de prova. Tá? Com esses elementos é que a gente consegue trabalhar naquelas perguntas de descoberta e armadilha, né, que são as trap setting questions. Tá? E por quê? Porque à medida que você for avançar no processo comercial, você vai ter que enfrentar concorrentes, 100% das vezes. Tá? E para que você faça isso com maestria, a gente quer que você tenha essa estrutura, esses componentes principais em mente, antes de começar a estruturar toda a sua estratégia de contorno de qualquer tipo de objeção de uma forma reativa. Porque de uma forma reativa quer dizer que a gente já tem o concorrente participando do nosso processo e ele já está com algumas casas à frente da gente. Então, nesse cenário, o que a gente faz? Nós vamos nos aprofundar mais no decorrer desse curso, mas a ideia é que, com base nas capacidades requeridas que eu identifiquei, com base nos gargalos que eu consigo mapear, e a gente tem tecnologia para isso, dos nossos competidores, nós conseguimos fazer perguntas de descoberta, ou seja, para eu poder ainda mais buscar informações para gerar um value card mais efetivo, mais parrudo, porém, ao mesmo tempo, eu começo a porém, ao mesmo tempo, eu começo a expor os desafios que esse concorrente enfrenta, as suas
os seus gaps tecnológicos, a sua falta de capacidade de atender ou não determinados aspectos das suas capacidades que o nosso cliente está requerindo. E nós fazemos isso de uma forma muito estratégica e efetiva. Para isso, eu preciso saber quem é o concorrente. E por isso que a gente executa todo esse trabalho de mapeamento logo no início daquela fase de aprendizado e descoberta de um deal. Gente, esses foram os primeiros pontos, os primeiros passos que eu quero compartilhar com vocês a respeito da fundação do nosso framework de valor. Dúvidas até aqui? Perfeito. Bom, chegando ao final dessa sessão, eu acho que temos grandes pontos de aprendizado que acredito que tenha ficado claro para vocês, tá? Só para pegar os principais takeaways de hoje. Primeiro, Customer Engagement não é perfumaria, tá, gente? Ele é um motor para impulsionar a ativação, retenção e monetização das marcas em um cenário caótico de canais fragmentados. O segundo ponto é que o mercado ele é competitivo e barulhento. Então a gente tem que saber que o nosso papel é não fingir que isso não está acontecendo, é fugir da guerra de preços. E como a gente faz isso? Conectando a nossa tecnologia diretamente às dores de negócio reais do cliente. E como vocês viram, o Braze Value Framework ele foi pensado justamente para servir como a sua ferramenta para que isso aconteça. Então, quanto mais você dominar, melhor vai ser a sua execução das tarefas diárias de prospecção e de fechamento de novos negócios. E é isso, gente. No nosso próximo encontro, nós vamos falar então um pouco mais a respeito dos nossos diferenciais defensivos e também na nossa parte técnica da solução. Como é que fazemos na Braze, como é que nossa tecnologia funciona de forma verticalmente, porém integrada. Vamos ter essa visão mais clara a respeito da nossa plataforma de dados e também reforçar os nossos diferenciais competitivos. Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, eu vou estar sempre à disposição de vocês. E um abraço.